Gente querida, vamos falar sobre tocando corações. Que tarefa é essa de tocar corações? Na verdade, a gente crê que nós não somos aqueles que tocam, nós não somos aqueles que salvam, nós somos apenas instrumentos. Nós não temos o poder de converter pessoas, mas nós podemos sim dar continuidade à missão de Jesus de proclamação das boas novas. E é sobre isso que a gente está falando. Boas novas de salvação para um mundo perdido, para uma humanidade que caminha para a perdição, para a morte. E será que a gente tem se compadecido dessa humanidade? Será que a gente tem percebido o que as pessoas têm sofrido hoje, nos nossos dias? E aí a gente precisa conhecer um pouco o mundo em que a gente está pisando, o contexto cultural, social que nos cerca. E a primeira questão aí é, será que a gente conhece esse mundo? Então, alguns pontos aí. Primeira coisa, será que a gente pode dizer que conhece o mundo que a gente vive? A gente precisa entender onde a gente está pisando, o que se passa no coração dos nossos amigos, parentes, pessoas que a gente ama tanto, que a gente está vendo ir num caminho de perdição, num caminho para longe de Deus, para longe do plano original de Deus para a vida do homem. E a gente quer trazer essas pessoas. Qual é o contexto que cerca o mundo que a gente vive hoje, a cabeça das pessoas de modo geral? Primeira coisa, que o mundo atual é um mundo ainda desigual. Por que ainda? Porque com o iluminismo, com a revolução científica, o homem acreditava que ia solucionar todas as suas mazelas. O homem acreditava que teria solução para os seus reais e graves problemas. E em pleno século XXI a gente vê 820 milhões de pessoas passando fome no mundo. A gente vê os 26 mais ricos detendo a metade da riqueza mundial. A gente vê 1% concentrando 28% da renda do mundo. 1% das pessoas concentrando 1/3. A gente vê uma desigualdade que ainda tem sido um problema no mundo hoje. E será que a gente está preparado para lidar com esse problema? Uma outra questão, mundo ainda racista. 52 anos depois da morte de Martin Luther King, a gente olha para o mundo e vê que ele não conseguiu resolver questões tão básicas, tão absurdamente essenciais, como o problema da discriminação racial. Isso é muito básico. Outra questão, um mundo que ainda não conseguiu resolver problemas essenciais, muito básicos, não é? E a gente vê o mundo ainda sexista, ainda disputando qual é dos sexos que é melhor do que o outro, que é superior ao outro. Gente que ainda está presa a uma mentalidade pequena, extremista, polarizada, que não consegue ver equilíbrio nas coisas. E aí, irmãos, uma outra questão se levanta. Um mundo que, depois do iluminismo, acreditou que teria resposta e solução para tudo, se depara agora com uma pandemia, não é? Então, a credibilidade do que se entende como ciência posta em xeque, a suficiência científica sendo colocada em xeque. Acreditava-se que se teria solução para tudo, mas o que se vê é uma ciência que não consegue resolver certos problemas, certas crises que ainda estão presentes hoje no mundo. Um mundo que está com medo, essa que é a verdade. A gente vive numa sociedade com medo, acuada diante do avanço de certas mazelas e problemas. A gente vive num mundo mais do que nunca informado, entre aspas, mais do que nunca com acesso à informação, mas também mais do que nunca com informações falsas, fake news. As pessoas não conseguem mais acreditar no que é publicado oficialmente. Há uma perda de credibilidade da imprensa, uma perda de credibilidade do judiciário, da política, dos governantes. Há uma perda de credibilidade dos cientistas, que muitas vezes jogam o jogo dos seus interesses para conseguir verbas, para conseguir apoio para as instituições nas quais eles trabalham. A gente vê um mundo conectado mais do que nunca, mas mais do que nunca isolado. A pessoa tem 4, 5 mil amigos nas redes sociais, mas se sente sozinha, mas se sente isolada, mas
tendo tantos amigos virtuais, tem pouquíssimos ou nenhum amigo de verdade. Não há relacionamentos profundos, os relacionamentos não criam mais raízes, porque é mais fácil administrar relacionamentos superficiais. Mas, ao mesmo tempo, com a perda de relacionamentos significativos, o que acontece é a perda, é claro, do bem-estar psíquico, emocional, e as pessoas têm sofrido com isso também, com essa falsa hiperconexão que, na verdade, mais do que nunca representa um isolamento. Então a pergunta que se faz é: o mundo estaria cada vez melhor? Será? Será que o mundo estaria cada vez melhor? E quando a gente lê esse cenário todo, o que a gente descobre é que toda a evolução humana nada mais é do que aparente. O pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, no livro Identidade Perdida, faz uma leitura muito dura e realista do que a gente vive hoje na sociedade. Uma das coisas que ele fala, que eu gravei e queria ler aqui para vocês, esse parágrafo aí, ele diz o seguinte: a mediocridade é uma marca da nossa cultura. Vivemos cercados de celebridades fúteis, políticos inescrupulosos e estúpidos, negociantes ambiciosos e desumanos, religiosos vulgares e narcisistas. Por todo lado que olhamos, não encontramos alguém que nos inspire, que vale a pena imitar, que nos desperte para algo maior, mais sublime, mais real. É claro que eles existem, mas ninguém se importa com eles. É claro que existem pessoas virtuosas, pessoas tremendamente abençoadas, sábias, mas eles simplesmente não têm mais voz, porque eles não ganham nem a metade do que o jogador de futebol, do que aquela celebridade fútil e vazia e oca e pervertida e imoral, mas é popular. E quando é popular, todo mundo para ouvir, todo mundo tuita, retuita, apoia, segue, curte, dá view, dá like. Esse é o mundo que a gente vive, um mundo que cultua a futilidade. E isso aparentemente passa desapercebido, mas a verdade é que as pessoas sentem que o mundo hoje não é em nada melhor do que o mundo 100 anos atrás. Toda melhoria é aparente, todo esforço do homem para não precisar mais de Deus é vão. O homem se esforça para não precisar mais de Deus, mas todo esse esforço é vão. Agostinho de Hipona disse uma frase muito feliz, ele diz o seguinte, uma oração que ele faz na introdução das suas confissões, ele diz o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. Por mais que o homem desbrave continentes, desbrave a ciência, a cultura, o saber, as letras, desbrave o mundo, a verdade é que ele continuará inseguro e a sua vida continuará sem sentido até que ele encontre o seu Criador, aquele que o criou, aquele que tem um plano de redenção para ele. A verdade é que há muitas coisas erradas. Agora, como consertar? O problema continua o mesmo. O problema do homem sempre foi o mesmo, desde Gênesis 3, desde a queda. Por isso, o Evangelho continua relevante. Depois do Iluminismo, alguns dos seus grandes cientistas profetizaram o fim da fé cristã, o fim da fé, o fim da religião. E o que acontece? 150 anos depois, a gente está aqui mais do que nunca como um ser humano carente de Deus, buscando Deus muitas vezes no escuro, em religiões falsas, em engodos de Satanás, e alguns, pela graça de Deus, conhecendo a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé em Cristo. O Evangelho continua sendo extremamente relevante. A ideia é: nós temos a resposta que o mundo precisa, que o mundo necessita, pela qual o mundo está desesperado. Nós conhecemos a fonte, nós conhecemos o remédio para esse mal. E nós estamos aqui para reconciliar todas as coisas com Deus. Algumas pessoas olham para a cultura do nosso tempo e demonizam tudo. E tratam tudo como maligno. Mas, na verdade, a gente não está aqui para demonizar todas as coisas. A gente está aqui para olhar em volta e reconciliar todas as coisas com Cristo.
reconciliar pessoas com Cristo, reconciliar a natureza, a consciência da preservação ambiental, a consciência do bem-estar comunitário. Não só as pessoas que estão próximas a nós, mas o bem-estar da sociedade como um todo. Colossenses capítulo 1, verso 19, olha o que o apóstolo Paulo fala. Foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, para que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, não só nos céus, mas também na terra. Não reconciliasse algumas coisas, mas todas as coisas. E a questão é que nós temos a boa notícia, nós temos a notícia que o mundo precisa, nós temos a palavra, a mensagem, a boa nova do Evangelho. Será que a gente está cumprindo o nosso papel? Vou soltar um vídeo aqui para você acompanhar com a gente, que fala a respeito do que a gente tem vivido. Presta atenção, fica ligado. Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade, a sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também. Olha que mensagem poderosa. A gente não está aqui, como o vídeo mostra, para simplesmente fazer uma leitura do caos que nos cerca. A gente está aqui para ser portador da boa nova e nós precisamos acreditar que essa boa nova continua sendo eficaz, continua falando aos nossos corações. Eu preciso acreditar que do mesmo jeito que essa boa nova impactou minha vida 26 anos atrás, quando eu me converti, ela continua impactando as gerações que têm surgido e têm se levantado, independente da idade, independente da cultura, independente da formação cultural, do poder aquisitivo. Essa mensagem é para todo homem, em todas as eras, e a gente precisa acreditar nisso. Será que a gente tem consciência do chamado? Eu vou ler um texto aqui em que Jesus define o nosso chamado. Alguns conhecem bem esse texto, Mateus 28, 18, em que Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Seria possível a gente conduzir pecadores obstinados a Cristo? Sim. Por quê? Porque quem nos delegou essa tarefa é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a primeira pergunta que o texto responde para a gente. Será que seria possível? Sim, seria possível, porque estamos diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Estamos diante daquele que, de fato, coordena todas as coisas.
Nosso papel é converter? É uma outra pergunta que esse texto responde para a gente. Não, essa é uma obra operada pelo Espírito Santo nos corações. O que o texto diz é que o nosso papel é fazer discípulos pregando, batizando e ensinando. Qual é então a nossa missão? Nosso papel é dar continuidade à missão de Jesus. Nós não temos uma missão, Deus nos tem para a missão dele. Desista de tentar impor suas próprias ideias. Esteja aberto às ideias de Deus. Esse princípio de Lucas 9, 23, diz assim o Evangelho. Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus está dizendo que muitas vezes a igreja não vai ser um projeto nosso. Nós não temos controle sobre vidas, nós não convertemos pessoas. As estratégias que Deus quer que a gente use, muitas vezes não vão ser aquelas que a gente acha que funcionam. E muitas vezes a gente vai fazer missões, vai evangelizar sob os fundamentos errados que nós mesmos construímos para nós mesmos. A gente vai fazer missões usando estratégias que na verdade são fruto da nossa teimosia e não fruto do projeto de Deus em termos evangelísticos. E aí muitas igrejas acabam caindo numa cultura de manutenção, quando na verdade nós somos chamados a uma cultura de expansão. Muitos acabam se lançando numa cultura de manutenção e vivendo presos a essa cultura de manutenção, vivendo presos a uma ideia de simplesmente manter o status quo de algo que já existe do jeito que está e não tem coragem de ousar, inovar e repensar a si próprios, a sua própria linguagem. De repensar a si próprios à luz da cultura, é claro, nunca repensar e rever os princípios e valores universais do Evangelho. Mas é claro, há coisas que a gente tem que parar e pensar: será que eu estou olhando para fora? Será que minha mente está aberta para pensar nas pessoas que estão lá fora, morrendo, indo para o inferno? E amar essas pessoas a ponto de colocar de lado alguns vícios, ideias pré-fixadas, pré-concebidas, nas quais muitas vezes eu me apoio? A gente precisa estar aberto para isso. Por quê? Porque uma igreja que não olha para fora adoece. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à instituição meramente, estou falando de mim e de você. Quando eu e você não olhamos para fora, a gente adoece, a gente vai ficando ensimesmado, a gente vai ficando teimoso, a gente vai criando cada vez mais a ideia de que a igreja está aqui para me servir, para ser o meu clubinho pessoal, onde eu tenho proeminência, onde eu sou respeitado, onde eu sou ouvido, onde eu preciso impor minhas ideias. E aí muitas vezes a gente perde o bonde da história e a gente precisa estar disposto a falar para Jesus: Senhor, eu quero me negar a mim mesmo todos os dias, eu quero conhecer os teus pensamentos que são maiores que os meus. Gente, olha o que Francis Schaeffer, filósofo protestante, disse na década de 70, no ano de 1970. Ele diz o seguinte: a igreja hoje deveria estar se aprontando e conversando sobre as questões do amanhã, e não sobre as questões de 20, 30 anos atrás, porque ela será lançada dentro de um espremedor. Se achamos difícil estar nela nos últimos anos, o que faremos quando tivermos de lidar com as verdadeiras mudanças que nos aguardam? Uma das maiores injustiças que cometemos contra nossos jovens é pedir que sejam conservadores. O cristianismo não é conservador, mas revolucionário. Tem um sentido positivo da palavra conservador, que é a gente conservar valores e princípios bíblicos. Todos nós, nesse sentido, somos conservadores. Mas o que o Schaeffer está falando aqui 50 anos atrás é: cuidado para não engessar padrões de cultura, de comportamento, que não são de forma alguma abomináveis diante de Deus, que não são de forma alguma condenáveis, que são parte simplesmente de expressões culturais sem nenhuma nocividade para a fé, e muitas vezes a gente pode acabar engessando. Então a gente precisa parar para pensar:
no nosso tempo, à luz do Evangelho. Por isso a gente vai ver aqui alguns fundamentos importantes a respeito da evangelização. O primeiro deles é que há apenas um plano de salvação. A gente conhece bem esse versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Deus amou e Deus se deu. Deus deu a si próprio, Deus se entregou, Deus se humilhou, Deus se rebaixou à imagem de criatura, deixando a sua glória, assumiu forma de servo e assumiu esse estado que seria humilhante para ele, por causa do amor que ele tem por nós. Será que a gente está disposto a entender isso e a reproduzir esse exemplo que o próprio Senhor nos deu? A salvação, em segundo lugar, é prerrogativa de Deus. É importante entender que é um plano dele e é uma prerrogativa dele. A Bíblia diz que a salvação pertence ao nosso Deus. Jonas 2,9 diz: a salvação pertence ao Senhor. A salvação é uma obra operada por Deus. Logo, de onde se conclui que ninguém pode salvar a si mesmo, ou a quem quer que seja. João 15,16, Jesus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Essa é uma obra em que eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, frutos que permaneçam. E será que a gente tem entendido isso? Efésios 1, verso 4, Paulo diz assim: Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então a gente vê aqui Jesus falando: olha, fui eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, toda a autoridade me foi dada, vocês vão em meu nome, vocês vão dar continuidade à minha missão. E Paulo diz: foi ele que nos predestinou, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos separou, essa obra é dele. Esse é um fundamento muito importante. E aí, esse entendimento, ele está dentro da teologia que a gente conhece como a teologia da soberania de Deus. E aí a gente vai passar bem rápido aqui pelos 5 pontos do calvinismo, porque eles falam especificamente sobre salvação. Então, a gente acredita nessa linha teológica reformada de leitura da Bíblia, e se a gente não tiver esses fundamentos aqui bem alinhados no nosso coração, a gente pode se perder e produzir no nosso próprio coração uma culpa indevida quando o assunto for evangelização e missões. O que a doutrina calvinista diz? Em primeiro lugar, depravação total do homem. Olha o que diz Romanos 3,10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A verdade é que todos nós somos, diante da glória de Deus, da santidade dele, indignos dessa salvação. Então a gente não consegue perceber nem mesmo a necessidade de salvação se a gente não entender isso. Salvar de quê? Salvar desse estado de degeneração em que todo o homem sem Deus está vivendo, espiritual. Então essa consciência é fundamental e esse é o primeiro passo. O segundo ponto é eleição incondicional. Ou seja, se por um lado o homem é pecador e totalmente depravado, todas as áreas da sua existência, intelecto, razão, emoções, afetos, todos os aspectos da vida humana estão afetados pela queda, estão comprometidos pelo pecado. Por isso mesmo que para o Senhor escolher alguns, Ele não pode fazer isso com base em mérito. E a gente crê pela Bíblia que realmente Deus não escolheu a ninguém com base em méritos da pessoa. Romanos 9,15, Paulo diz o seguinte, que Deus fala o seguinte lá: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus.
O homem está de tal forma cego, tapado para a verdade do Evangelho, que se Deus não escolher ele, não for em direção a ele, se Deus não separar esse homem incondicionalmente, se Deus impuser condições, o homem jamais vai ser salvo. Deus tem que decidir salvar incondicionalmente. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas simplesmente de usar Deus a sua misericórdia. Terceiro ponto, expiação limitada de Cristo. O próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus diz que Ele mesmo veio não para dar a sua vida em resgate por todos, não. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos, por aqueles que o Pai o havia dado. Jesus não morreu por todo mundo, Ele morreu por aqueles que serão salvos, porque o próprio Pai, no seu governo soberano, decretou a salvação de alguns incondicionalmente, considerando que, devido à sua depravação total, nenhum de nós merece o perdão e a salvação. Quarto ponto do calvinismo, a graça irresistível para os eleitos. Aqueles que Deus escolheu não vão conseguir resistir. Até o fim da sua vida, em algum momento, eles vão se render, eles vão se colocar aos pés do Senhor. Aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este também justificou, aos que justificou, a este também glorificou. O próprio Deus opera a graça especial dele no coração desses que ele escolheu, por quem Cristo morreu, desses que foram eleitos, incondicionalmente, sem mérito nenhum, depravados como estavam. E por fim, o último ponto, perseverança dos santos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Aqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus, por quem Jesus morreu, vão perseverar até o fim, porque o próprio Deus é quem vai sustentá-los perseverantes até o fim. Quando Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele não está dizendo que vai ter o mérito da salvação. Ele está dizendo que essa perseverança até o fim vai ser a evidência de que havia ali salvação. Alguns dizem assim, poxa, então quer dizer que a pessoa que se desviou perdeu a salvação. Não, nós não cremos que ninguém que tenha de fato recebido a salvação perdeu a salvação. Quem se desviou talvez nunca tenha sido salvo, ou talvez tenha sido salvo e vai voltar para o caminho, como um filho pródigo. Então esse é um fundamento importante, entender que a salvação do início ao fim é uma obra sustentada por Deus e que é Ele o autor da salvação. Por isso o título da aula, Tocando Corações, Instrumentos de Salvação. Nós não somos os autores, nós não somos os artistas, o escultor, nós somos a ferramenta que Ele usa na salvação de pessoas. E Deus muitas vezes tem usado sim. Qual é então o nosso papel? Nosso papel é viver de tal forma que sejamos instrumentos usados por Deus para a salvação. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Cristo em nós é o verdadeiro segredo de uma evangelização bem-sucedida. O que a gente tem o dever de fazer diante da missão que Deus delegou a nós não é converter pessoas, salvar vidas. Nós não fazemos isso e a Bíblia não coloca esse peso sobre nós. Mas temos o dever de viver de tal forma, com tal testemunho dos de fora, que as pessoas olhem para nós e ao invés de glorificarem a nós, elas vão glorificar o nosso Deus. Olha a diferença que a fé dele faz na vida dele. Olha o zelo, olha o carinho, olha o capricho. Olha a excelência com que ele vive, com que ele trabalha, com que ele procura educar seus filhos, viver a vida conjugal. Essa excelência é porque ele serve a um Deus que o impele e o capacita a viver dessa forma. Então, segundo Jesus, o nosso bom testemunho faz sim, leva sim as pessoas a glorificarem a Deus. Então esse é o nosso papel. E a gente precisa entender que
uma outra doutrina reformada precisa ser resgatada, que é a doutrina do sacerdócio universal dos cristãos. Todos devem assumir responsabilidade. Apocalipse 1:5 diz: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Deus ensina na palavra que nós fomos feitos sacerdotes para Deus. Nós somos um reino de sacerdotes. Qual era o papel do sacerdote? Interceder pela vida dos seus semelhantes. O sumo sacerdote era tomado de fraquezas, era pecador, era falho, mas ele tinha um papel estratégico na antiga aliança, que era interceder, que era clamar a Deus pelo outro, que era zelar pelos outros, que era se preocupar, que era cuidar dos outros. E o que a palavra está dizendo é que hoje nós somos todos sacerdotes. E a Bíblia resgata isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do pastor, do rabino, do pregador, não do justo. É a súplica do justo que Deus ouve, não importa qual é o cargo eclesiástico que ele exerce. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Frase famosa de Charles Spurgeon. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Será que nós temos procurado entender e viver como missionários nesse mundo? Será que a gente tem visto a nossa vida como meio de glorificar a Deus em tudo que a gente faz? Será que a gente tem entendido que não importa a carreira que a gente tem seguido, não importa quantos filhos a gente tenha, não importa quantos anos de casado, não importa sua condição social, cultural, o que você tem hoje em termos de vida deve existir para a glória de Deus e como parte do chamado dele para a sua vida. Nós não temos uma missão, Deus nos tem para a missão dele. A gente precisa entender isso. A nossa vida é chamada a viver segundo essa missão. A ausência da doutrina do sacerdócio universal muitas vezes tem gerado cristãos com mentalidade de consumo. Ou seja, a igreja está aí para me servir. Eu sou o centro. Eu estou aqui para ser assistido. Eu estou aqui para ser cuidado. Eu estou aqui para cobrar que as pessoas cuidem de mim. Eu não estou aqui para me doar. Eu não estou aqui para servir. E essa mentalidade tem feito muito mal. Tem gerado, por consequência, uma ideia ou um conceito de igreja, empresa, preocupada em atender os seus consumidores. E, por fim, líderes sobrecarregados e doentes física e emocionalmente. Como Jesus falou, os campos estão brancos, a obra é extensa. Clamem então ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E a gente está aqui, irmãos, para ser esses trabalhadores, para ser esses que vão ser usados por Deus na colheita que Ele quer operar através das nossas vidas. Nós estamos aqui para dividir tarefas, nós estamos aqui para dividir o fardo da evangelização e do testemunho no mundo perdido. Será que a gente tem usado as estratégias corretas para isso? Já tratamos aqui da questão do fundamento, não é? Agora a gente vai falar um pouco sobre estratégias, com todo cuidado pelo fato de que as estratégias a gente vai procurar construir elas biblicamente, porque a gente não está falando de marketing, de estratégias do ponto de vista do que pode ser manipulado pelo homem. A gente está falando de estratégias que o próprio Senhor deixou para nós, de como a gente tem que se conduzir de forma que o Senhor, pelo seu Espírito, opere salvação por nosso intermédio, como instrumentos dele. Há um tempo atrás foi publicada uma pesquisa da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, em que eles descobriram que para cada pessoa que se convertia no projeto deles, 10.000 panfletos eram distribuídos. 10.000 panfletos eram distribuídos. O que eles pensaram? 10.000 pessoas receberam um panfleto e uma só dessas 10.000 entregou a vida para Jesus? Primeiro, glória a Deus, porque muito mais vale uma alma do que 10.000, do que 10 milhões de panfletos. Amém? Amém. Ninguém questiona isso. Segundo, Deus é soberano. Ele vai usar o meio que Ele quiser usar. Se Ele quiser usar um estranho na rua
para tocar o coração de alguém e essa pessoa se render, ele vai usar. Ele usa a estratégia que ele quer, ele é soberano. Mas nosso papel aqui é fazer uma leitura estatística. Uma leitura assim, peraí, o que funciona mais? E aí sempre que a gente faz essa palestra aqui presencialmente, a gente faz uma consulta. E você pode fazer essa consulta com seus amigos, essa pesquisa aí. Quantos se converteram depois que foram levados para a igreja por um parente, por um amigo, por alguém do seu círculo íntimo de relacionamentos? E o que você vai descobrir é que 95% foram para a igreja ou entregaram suas vidas a Jesus através dessa estratégia, a estratégia dos seus relacionamentos mais significativos. Então, isso aqui é uma introdução dessa questão da estratégia. A gente tem que pensar no que a gente tem feito. Será que tem funcionado o modo como eu tenho procurado alcançar as pessoas que eu amo, meus amigos de oração? Aí a gente vai ter que falar agora de uma primeira estratégia que a Bíblia não negocia, do início ao fim, que é a estratégia da pregação. Isso daqui, do início ao fim da Bíblia, você vai ver a palavra de Deus orientando a gente sobre usar a pregação, a proclamação das boas novas na evangelização. Olha o que o apóstolo Paulo fala, olha que fundamento importante ele lança em Romanos 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo está lançando as bases e dizendo, olha, não tem jeito. A palavra precisa ser pregada. A verdade precisa ser anunciada a plenos pulmões. Homens e mulheres precisam ser usados para anunciar essa verdade. A exposição das Escrituras sempre foi o caminho por excelência usado por Deus. A primeira e mais importante estratégia. Enquanto alguém prega, proclama, anuncia, corações são tocados pelo Espírito Santo e ele completa a sua obra no coração dessas pessoas. Então olha aí, o passo a passo que o apóstolo Paulo coloca nesse trecho. Primeiro, precisamos enviar para que esses que forem enviados preguem e consequentemente pessoas ouçam, e só aqueles que ouviram crerão, e aqueles que crerão vão invocar. Há uma sequência lógica que Paulo estabelece aí para dizer que essa estratégia funciona, que essa estratégia tem início, meio e fim, e Deus usa ela muitas vezes para chegar aos seus fins. Então essa estratégia é fundamental, mas não podemos perder isso de vista. Aquela máxima, se eu não me engano, alguns atribuem a Francisco de Assis, a frase, pregue o evangelho no mundo todo e se preciso for, use palavras. Muito bacana, muito bonito e faz sentido, ou seja, a nossa vida precisa ser coerente com aquilo que a gente prega, porque a nossa atitude coerente já é uma pregação por si própria, mas se preciso for, use palavras, é que a gente tem que reavaliar e entender que a gente pode começar com as atitudes, mas em algum momento as palavras vão ser necessárias. A gente deve entender que essa reflexão do Francisco de Assis é muito bonita, mas ela tem que ser levada ao ponto em que as palavras vão ser usadas e a proclamação vai acontecer. Aqueles que estiverem, é claro, abertos a isso, a gente vai ver aqui mais para frente. Segunda estratégia, relacionamento. Atos 16:31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Os de sua casa significam aqui nossos relacionamentos mais significativos. Então, quem seriam os da nossa casa? Parentes, vizinhos, grupos de interesse, colegas de trabalho ou de estudo, pessoas com as quais a gente se relaciona de perto, pessoas que a gente senta junto para comer, para almoçar no fim de semana, para, enfim, sair numa sexta-feira à noite para bater papo, amigos de infância, pessoas que a gente ama, que estão próximas a nós. Então ele fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação vai entrar na tua vida de tal forma que ela vai irradiar para a vida daqueles que estão vivendo com você. A salvação invariavelmente não vai acometer só você individualmente,
mas aqueles que Deus colocou à sua volta estrategicamente para você alcançar. Há pessoas com as quais você se relaciona, a quem eu não tenho acesso, a quem ninguém mais na igreja tem acesso. Você tem acesso a essa pessoa. Você está no círculo mais íntimo de relacionamento. Você ama essa pessoa e é amado por ela, de tal forma que os melhores pregadores da história não conseguiriam ter esse acesso ao coração dessa pessoa, mas você tem. Então, a segunda estratégia que a Bíblia importante é essa. Vejam como Jesus fala dessa estratégia de uma forma ainda mais aprofundada em Lucas, quando ele envia os 72 missionários de 2 em 2, Lucas 10, 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Não fiquem mudando de casa em casa. O que Jesus está falando? Quando vocês chegarem numa casa, forem hospedados, fiquem ali. Não adianta ter 1000 seguidores e não ter nenhum. Construam relacionamentos significativos com essas pessoas. Comam e bebam do que eles derem para vocês. E não fiquem mudando de casa em casa. O que Jesus está falando é: deixem-se conhecer. Deixem que as pessoas com quem vocês têm convivido num círculo mais íntimo olhem para a sua vida e ouçam o que você tem a dizer e construam um relacionamento em que elas vão se abrir para você antes de se abrir para a sua mensagem. Então, isso é importante. A palavra casa envolve esse círculo. Cada um de nós tem acesso a pessoas estratégicas. Então, o que Jesus fala é: vá, entre no círculo, confira a receptividade, tem um homem de paz ali, fique aí, não saia, construa relacionamentos significativos. Essa é a segunda estratégia construída pelo próprio Senhor. Por quê? Porque antes de a pessoa se abrir para a mensagem, invariavelmente ela se abre para o mensageiro. Tem essa pirâmide de reações aí, eu queria pegar só o finalzinho aí, o topo dela, que invariavelmente acontece. Uma pessoa que não tem conhecimento do Evangelho pode se tornar uma pessoa com esse conhecimento porque ouviu a pregação, porque tem ouvido o Evangelho ser pregado, e ela então conhece um cristão. Quando ela conhece um cristão, ela se abre para o relacionamento com esse cristão. E essa abertura, invariavelmente, vai levar ela a se abrir para a mensagem que essa pessoa tem e, por fim, ela vai se render à verdade do Evangelho. Então, alguns mitos e realidades aqui a respeito das estratégias comumente usadas. Primeiro mito: evangelismo significa alcançar estranhos. Isso é um mito complicado. Algumas pessoas acreditam que evangelismo é sair na rua pregando para o primeiro que se vê na frente. É ir para o sinal, ficar lá, falando, anunciando na praça pública, ficar ali proclamando como um profeta eremita. Será que essa é a melhor estratégia? E a realidade que a gente vê é que a maioria esmagadora das pessoas que até hoje se renderam a Cristo, se renderam porque teve alguém que sentou na casa delas, comeu e bebeu de tudo que elas ofereceram e se expuseram a um relacionamento cada vez mais íntimo. Não foram pessoas reservadas, orgulhosas, isoladas, ensimesmadas, mas foram pessoas que amaram a ponto de abrir suas casas, de abrir seu coração, de ouvir essas pessoas. Então essa é a realidade. Implicação: devemos focar nosso amor e orações pelas pessoas mais próximas de nós. É o que a gente chama de amigo de oração. O amigo de oração, na linguagem que a gente usa aqui na igreja, são aquelas pessoas próximas a nós que a gente quer alcançar, a gente quer ser canal da bênção de Deus para a vida delas. Pessoas por quem a gente ora constantemente. E a gente não consegue entender um cristão que não tem alvo evangelístico, que não tem foco no sentido de querer alcançar pessoas. A gente tem que ter, isso é básico. E você tem sim, vai ter que prestar contas a Deus de como você tem vivido sua vida aqui, se você tem se importado com as pessoas que estão morrendo à sua volta, ou se você tem ignorado a existência delas. Segundo mito: a maioria das pessoas é alcançada por pregadores profissionais. Não é verdade. Pode fazer essa esquete. Você vai descobrir que a maioria das pessoas ouviu o Evangelho da boca de pessoas que eram da sua família,
que eram pessoas próximas do seu círculo de relacionamentos, porque elas conviviam com ela. Então elas se abriram para o mensageiro. E muitas vezes essas mesmas pessoas jamais entrariam numa igreja a convite. Jamais iriam a algum auditório ouvir um pregador profissional proferir uma mensagem. Realidade, a conversão geralmente, a maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns. Essa é a segunda realidade. A maioria é alcançada por cristãos comuns. Quarto mito: evangelismo significa apenas dizer palavras corretas. Não é verdade, as pessoas são ganhas para Jesus por meio de amor prático e palavras. Muitas vezes, aquilo que a gente falou, né? Prega o evangelho no mundo todo, com a sua vida, mas também com palavras, mas também com a sua vida. Implicação: devemos nos encorajar a olhar para as necessidades das pessoas e expressar o amor de Cristo com ações e palavras. Ações e palavras. Um ano atrás, mais ou menos, vou contar uma experiência pessoal aqui, eu estava muito assoberbado com tarefas da administração da igreja, da comunicação, enfim, o conselho decidiu pela contratação de um profissional para isso. Nosso querido Léo, que está aqui, para tomar essa parte da administração e dos cuidados da igreja. E aí eu falei, poxa, glória a Deus, agora eu vou poder focar mais no ministério, na leitura, oração, meditação, nas coisas que vão edificar o lado pastoral dessa vocação, né? O lado de atender pessoas, de cuidar de ovelhas. E aí, no meio desse processo, imediatamente após a gente fazer essa transição de cargo aqui na igreja, o pessoal do meu condomínio me chamou e falou assim, Jonas, a gente aqui conversou e viu que ninguém aqui teria condições de assumir como síndico do condomínio, a partir de agora, junho do ano passado. Aí falaram, olha, a única pessoa que a gente vê que está habilitada a assumir é você. Você topa? E naquele momento, no meu coração, eu falei, poxa, eu estou tentando fugir desse negócio e ele cai no meu colo de novo. Mas eu senti claramente Deus falando assim, olha, Jonatas, você não tem o direito de se negar a servir essas pessoas. Só uma observação, lá no meu condomínio, o síndico paga a taxa normalmente, não é isento de forma alguma, não ganha nada, nem um centavo, é um serviço feito voluntariamente, não é? E eu senti naquele chamado um desafio de Deus para mim, para servir aquelas pessoas, porque eu falei, poxa, eu já estou aqui há mais de 6 anos, essas pessoas pouco me conhecem, algumas nem sabem que eu sou pastor, e será que Deus não me colocou aqui para servir essas pessoas e conhecê-las mais a fundo? E, gente, tem sido uma bênção ao longo desse ano. A gente, principalmente, que vive muito fechado nas 4 paredes da igreja, servindo e trabalhando aqui localmente, ter esse contato com os vizinhos ali e poder servir a eles e poder mostrar a diferença que o Evangelho faz na minha vida, de modo que voluntariamente eu posso hoje servir aquelas pessoas de diversas formas e me sentir útil diante de Deus por estar servindo elas. Eu não tenho dúvida nenhuma do impacto evangelístico que isso tem causado. Muito provavelmente algumas já estão com o coração totalmente aberto, depois desse tempo de relacionamento, a começar a ir na célula, lá em casa. Muitas já falaram comigo que querem vir aqui à igreja, fazer uma visita. E a gente está orando e trabalhando nesse sentido de alcançar essas pessoas, porque a gente ama elas. Não são relacionamentos utilitários, são relacionamentos com base em amor verdadeiro, em autosserviço, em autodoação. Isso a gente precisa estar disposto a se abrir para essas estratégias que Deus pode usar na nossa vida. Quinto mito: as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. Realidade: quanto mais cristãos alguém conhecer, mais facilmente virá a Jesus. Implicação: iremos apresentar os incrédulos a tantos cristãos quanto for possível. Vamos apresentar e vamos expor essas pessoas a relacionamentos com vários cristãos, porque a tendência é a guarda abaixar. Então, alguns princípios de abordagem aqui, já para a gente caminhar para o fim. Primeiro princípio de abordagem do não convertido: pondere, não discuta. Faça uma pergunta em vez de responder a uma oposição. Quando você conversar com alguém, quando alguém estiver aberto àquilo que você tem a falar, como cristão, cuidado para não entrar num debate religioso e numa discussão que não vai produzir nada, senão aversão no coração dessa pessoa à sua arrogância. O cristão tem que ser alguém humilde, alguém que não quer impor a sua religião aos outros, alguém que quer sim proclamar, anunciar
movido por amor, por preocupação sincera e genuína. Tito 3,9, olha o que Paulo fala para Tito. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Paulo está falando para Tito assim, Tito, pula fora desse negócio de ficar discutindo, batendo boca. Então, faça uma pergunta em vez de responder uma oposição. E aí, essa pergunta aqui, como você tem usado suas redes sociais? A gente tem que tomar muito cuidado. As redes sociais são uma ferramenta poderosa para levar adiante a mensagem do Evangelho, uma ferramenta poderosa para mostrar a beleza do Deus a quem a gente serve, a beleza do Evangelho, a mensagem de esperança que ele traz. Mas pode ser um meio de você envenenar as pessoas, de você entrar em discussões totalmente improdutivas, de você demonstrar ser uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem nada de leve e de bom para oferecer. Você só tem críticas, você só tem bandeiras ideológicas, quando na verdade Jesus não usava essa estratégia de o tempo todo ficar questionando e contestando. Jesus usou estratégias diferentes. Ele tinha palavra branda de consolo, de cura para uns, para outros uma palavra um pouco mais dura, mas as redes sociais, você está falando com todas as pessoas ao mesmo tempo. Você não está falando só com pessoas rebeldes e pessoas que afrontam o Evangelho, inimigas da fé. Você está falando com pessoas ali que carecem do amor de Deus. Então, cuidado com o modo como você tem usado essas redes. Você tem promovido o quê? O narcisismo? Você tem passado que valores nas suas publicações? Idolatria política? Gente, Deus quer que a gente use esses meios de comunicação para a glória dele, para falar para as pessoas, olha só, está ruim, o mundo está ruim, tem coisa errada, mas olha só, eu conheço uma mensagem de esperança, eu conheço um Deus que intervém, eu quero que você conheça esse Deus também. Então, cuidado, pondere, não discuta, não bata a boca, não vale a pena, é isso que Paulo está falando para Timóteo. Use as redes sociais para compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Use as redes sociais para contar o seu testemunho de conversão, para falar o que Deus usou para tocar o seu coração e como você era e o que Deus fez na sua vida depois que você conheceu o Evangelho. Segundo princípio de abordagem, converse, não confronte. Ou seja, ouça bastante primeiro. Lembra de Jesus com a mulher samaritana, na boca do poço? Ela contou a história dela para Jesus e Jesus já deu uma palavra para ela e uma direção de como sair daquela situação. Cuidado com essa história de falar, eu falo a verdade, eu sou sincero. Cuidado com isso. Paulo é muito cauteloso quando ele fala em Efésios 4,15. Olha, fale a verdade, mas em amor. Se não for em amor, fica quieto. Se for movido por ódio, por palavras ofensivas de alguém que não está bem resolvido, nem mesmo com a sua própria consciência, fica quieto, né? Tem um provérbio que eu gosto muito que fala, no muito falar não falta transgressão. E a verdade é essa, muita gente está falando muito e por isso está transgredindo muito. Está publicando demais, publica menos e com mais qualidade. Você vai ter um alcance muito maior, muito mais produtivo no seu papel de testemunhar do Evangelho. Terceiro princípio, respeite, não rejeite. Cuidado para o seu amigo não se sentir inferior. Respeite o ponto de vista dele, respeite, quem sabe, a fé dele. Destrua preconceitos. Acolha gente culta e gente iletrada. Gente rica e gente pobre. Gente heterossexual e gente homossexual. Gente bem educada e gente mal educada. Gente que você considera amigo. E pasmem vocês, o Evangelho fala para a gente, acolham o inimigo de vocês, deem água para ele, deem coisa para ele comer, sirva o seu inimigo. Não tem outra forma de viver o Evangelho, de impactar o mundo, de alcançar pessoas para Jesus, se a gente vive agindo diferente dele. E Jesus se aproximava de corruptos da política, cobradores de impostos, fiscais, que viviam roubando o povo, se aproxima deles sem preconceito, e acolhe, e abraça, e fala para ele, olha, desce, porque hoje eu vou comer na sua casa, eu vou sentar com você. E aí o que acontece com Zaqueu? Conversão entra naquela casa, a salvação entra ali, e ele restitui aqueles a quem ele havia defraudado. Preconceito pode ser uma grande barreira
quando Deus quis usar Pedro para alcançar o coração de Cornélio, ele deu uma visão a Pedro de um lençol descendo com animais que a lei considerava impuro, para falar para Pedro assim: Pedro, Cornélio é um centurião romano, é um gentio. Eu sei que na sua cultura judaica ele é um imundo, ele não é digno do que você tem a falar para ele. Mas Pedro, pega e come. Pedro, deixa que eu mude o seu preconceito, a sua visão preconcebida, os seus vícios, a sua teimosia, o seu jeito de ver as coisas, porque eu vou fazer diferente a partir de agora. Eu vou alcançar gentios e eu vou usar você para isso, Pedro. Para isso eu quero que você pegue e coma desses animais que você considera impuro. E Pedro entende, prega, e Cornélio e toda a sua família se convertem e são batizados, e Deus começa uma grande obra ali. Por fim, ame porque Deus amou. Esse é o caminho para a gente ganhar as pessoas, o amor. Quando a gente fala em estratégias, em preocupação, em você procurar se aproximar das pessoas, em você procurar ouvir as pessoas, a gente não está falando de mecanismos artificiais e manipuladores. A gente está falando de gente que age movida por amor, querendo que nenhum se perca. A gente está falando como alguém que está vendo alguém morrer de uma doença terminal, sabendo que a gente tem um remédio para ela. E a gente está falando como alguém que quer dizer para essa pessoa: olha aqui, eu tenho remédio, não morra, não desperdice a sua vida, a sua existência. Eu estou preocupado com você porque eu não quero que você morra e vá para o inferno. E a gente precisa, até mesmo quando a gente for duro, como Jesus foi duro com o jovem rico, falou para ele: olha, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Olha, não adianta, você está com o seu coração totalmente equivocado. Jesus, cheio de amor, fala isso para aquele jovem, e ele dá as costas e vai embora. Pessoas às vezes vão dar as costas e vão embora, mas elas não podem fazer isso por causa da nossa arrogância e da nossa carnalidade. Elas podem fazer isso simplesmente pela dureza do coração delas. Elas têm que olhar para nós e ver em nós amor e bom testemunho para a glória de Deus. Queria passar um vídeo agora. A gente vai encerrar já essa parte da palestra, mas logo após o vídeo a gente vai fazer o encerramento e depois a gente vai ter a mesa redonda, tá bom? Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Não gosto da igreja. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. Cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama: ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus. Foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve para isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? É uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se
todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz. Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos para você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de se ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Perceberam o que acontece? Perceberam que muitas vezes o que está no coração das pessoas é uma dificuldade muito grande com os cristãos, com a igreja, mas nem tanto uma dificuldade com Jesus? Qual é a razão disso? A razão é que muitas vezes nós não temos sido como o nosso mestre. Jesus cativava as pessoas, Jesus deixava as pessoas fascinadas. Jesus manifestava amor e poder, equilíbrio. Jesus demonstrava a verdadeira preocupação amorosa. Jesus era um missionário em tempo integral. E por que as pessoas olham para nós e muitas vezes sentem repulsa? Muitas vezes, eu creio que o que tenha faltado para a gente, esteja faltando, é isso que João Batista falou aí. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se alguém pudesse me perguntar assim: Jonatas, qual é o resumo de tudo que você falou? O resumo é: procura ser como Jesus, olhar para Ele, imitar a Ele. Porque se você busca imitar a Jesus, tanto no caráter quanto nas suas estratégias evangelísticas, na sua forma de olhar para o pecador, para o perdido, para o miserável, para o que está morto espiritualmente, para o que está obstinado em pecado, você, sem dúvida nenhuma, vai amar essas pessoas a ponto de se tornar um grande evangelista e alguém usado por Deus. Você consegue imaginar se em cada grupo de amigos que você visse, seja na sua rua, no seu colégio, no seu trabalho, na sua escola, se cada grupo de amigos tivesse pelo menos uma pessoa que teve a vida transformada através de você, através da nossa igreja? Você consegue imaginar o impacto que isso teria para onde a gente vive, para onde a gente está, para a nossa cidade, para o estado, para o país? Você pode imaginar isso? Queria fazer você pensar nisso, a gente pensar depois dessa aula que o pastor Jonatas deu para a gente. Eu queria que a gente pensasse nisso, da importância do evangelismo para a gente, para a igreja, para a sociedade onde a gente vive. Por algum tempo na minha vida, aí é um testemunho meu, eu sofri uma espécie de culpa, vamos chamar assim, né? Toda vez que eu participava de uma pregação, de uma palestra que falava sobre evangelismo, no final tinha um convite onde se chamava quem queria ser trabalhar com evangelização, né? E sempre a proposta ligava assim a você abandonar tudo que você tem aqui, né? E você ir para algum país que precise, para algum país. E eu sempre pensei assim, cara, mas eu não quero sair daqui, né? Eu não me vejo largando tudo, abandonando tudo e saindo para outro país. Você acha que hoje está claro para mim que aonde Deus me colocou, qual é o meu papel? Eu sou um missionário, enfim. Mas você acha que as pessoas ainda vivem com essa culpa? É só uma experiência minha ou você acha que isso é comum, né? Com certeza, Charles. Eu acho que muita gente vive, eu mesmo já vivi um pouco com isso. Eu me converti na Igreja Betânia numa época em que a Betânia sustentava 40 missionários, né? E eu lembro que isso era motivo de orgulho. A igreja tinha uma conferência missionária anual que era uma das maiores do Brasil. E toda a conferência missionária a gente era impactado, desafiado, a gente ficava ali extasiado ouvindo as histórias daqueles missionários e os desafios missionários que eles lançavam também para a gente se oferecer para servir integralmente a Deus. E o que aconteceu é que um dia eu acabei me rendendo e me tornei pastor. Mas eu lembro que era sempre uma crise, né? Poxa, a gente que vive na cidade, né, tinha esse paradigma de que a gente está aqui, nosso papel é investir financeiramente e orar pelo missionário, né? Como se o missionário fosse aquele que está na África, no campo distante. Exatamente. Então, Deus tem há alguns anos, já há bastante tempo, mostrado para a nossa igreja
E para várias igrejas, né, esse conceito de missionalidade, né, que a igreja, onde ela está, ela é missionária, é uma agência de missões, né? Então, poxa, eu sou um missionário na vida da pessoa que me atende no balcão da padaria, do posto de gasolina. Eu sou um missionário na vida da minha família. Então, a ideia não é que existem pessoas que são chamadas para serem missionárias. Todos são chamados, mas alguns para lugares distantes, campos transculturais. E glória a Deus pela vida deles. A gente tem que investir, tem que orar por eles, como a Oceânica faz. Mas a gente entende que ninguém aqui pode se resumir a esse papel, né? Meu papel é investir e orar. Não, meu papel é investir e orar pelos transculturais, mas na minha sala de aula eu sou um missionário. Não, e graças a Deus pelos missionários, não sei se como é que fala, profissionais, que dedicam a sua vida. Eu acho que se a gente está aqui, a mensagem chegou até a gente aqui, provavelmente por missionários que dedicaram toda a sua vida para estar aqui com a gente, né? Exatamente. Isso foi uma das barreiras que eu venci quando cheguei aqui na igreja, porque eu ainda cheguei com umas... A gente falou isso até na célula passada, algumas barreiras que foram quebradas, e uma delas é essa. Eu falo, nunca me senti um missionário. E quando isso caiu, essa venda foi... Falei, cara, eu sou um missionário, né? Talvez eu estou em alguns lugares, e o pessoal de casa está em alguns lugares, de onde dificilmente um missionário dedicado teria essa possibilidade de estar junto, né? Exatamente. Eu lembro de alguns testemunhos, de gente que não perde tempo, aproveita qualquer momento para falar de Jesus, né? E eu lembro de um testemunho do José Dilson que foi mais ou menos isso. Foi até com o seu irmão, acho que o seu irmão contando que eles estavam... Ele estava José Dilson estava na casa do seu irmão, se eu não me engano, Efraim, né? E aí ele falou assim, José Dilson, cara, eu esqueci de te avisar, mas eu tenho uma aula agora de violão para dar. E, eu vou com você. Sei que chegou lá na casa do aluno, ele deu a aula pro rapaz e ficou, cadê o cara? Ele estava na cozinha falando de Jesus para a mãe do cara. Então, assim, essa oportunidade que a gente não pode perder, né? Exatamente. A gente não pode dar mole, né? Exatamente. Isso mudou muito a minha forma de pensar. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Talvez hoje, com essa pandemia, o meio... o ambiente que a gente está usando muito é o ambiente da internet, né? Obviamente a gente está isolado. E talvez a maior parte dos pecados, a maior parte o ambiente onde hoje acontece a maior quantidade de pecados é o ambiente da internet, né? Seja ele através de pornografia, seja ele, enfim, de mentira, de um monte de coisa que pode acontecer lá. Nesse ambiente, que hoje é um ambiente estranho, né? Tem como a gente fazer evangelismo saudável ali dentro? Com certeza, Charles. Na verdade, é aquele texto que a gente leu de Colossenses, que fala que nosso papel não é demonizar todas as coisas, é reconciliar. É muito mais fácil demonizar, né? Como você demonizar o jeito de se vestir, né? Não, para a gente ser puro, a gente tem que usar roupa até aqui. É muito mais fácil estabelecer um critério objetivo desse de pureza. Pronto, está resolvido. Usou roupa até aqui, é puro. Mas esse não é o caminho apresentado por Jesus. Ele falou que é do coração que procedem os maus desígnios. Então, se a gente for demonizar hoje a internet, a gente vai demonizar tudo e não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Então, Jesus falou, tem que tratar o coração. Se tratar o coração, você pode usar a internet. E mais do que isso, usar o melhor dela, né? Usar ela para o bem, para promover o reino, para proclamar o evangelho. Como a internet tem sido um canal para as pessoas estudarem a Bíblia. Excelentes mestres que têm publicado aulas maravilhosas sobre Bíblia, sobre as coisas de Deus, têm alimentado o povo de Deus. Gente que publica frases, pensamentos fundamentados na palavra, que edificam. A gente lê, bate o olho e é edificado na hora. O Espírito fala ao nosso coração através daquilo. Então esse é o meio. E não só para os cristãos, mas principalmente pensando agora nos de fora, que é lá dos tantos que a gente tem no Facebook, tem alguns que não conhecem o Evangelho. O que a gente tem que transmitir para essas pessoas é, olha, a gente está aqui, né? Estou aqui publicando coisas para cristãos, mas a gente tem que de vez em quando mostrar para eles também, olha, eu estou preocupado com você, né? Olha aqui, eu estou falando isso aqui porque esse evangelho que eu acredito, que eu estou proclamando, ele é para você também, eu amo você, eu me preocupo com você também. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser ofensivo às pessoas, né? A gente falou, por exemplo, do homossexual, né, que é uma questão que hoje está sendo muito debatida. Algumas igrejas já tratam como se não fosse pecado, mas a gente lê a Bíblia e vê que é pecado, assim como tantos outros, né? E só que eu ir para o Facebook ou para o Instagram fazer denúncias
radicais, extremistas, contra, não vai resolver nada, não vai acolher, não vai mostrar para elas a graça de Deus, né? Entendi. Então eu tenho que ter uma mensagem para o homossexual, por exemplo, hoje, e a mensagem do evangelho, não é a minha mensagem pessoal. Olha, se você precisa de um ombro, de gente que te ame, que queira caminhar com você, a gente está aqui para isso. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, e não só esse, mas todos os outros casos, né? É estranho, porque as redes sociais hoje estão muito reativas, né? Ou a sua opinião já é visto de uma forma... você é atacado, né? É um lugar onde você é atacado, né? Então, realmente, tem que buscar de uma forma muito saudável, né? A gente deve ter várias experiências onde você demonstra a sua opinião de forma educada, e mesmo assim tem toda sei lá, gente que... Acho que a internet, por não mostrar a sua cara, facilita muito que você dê sua opinião e de forma grosseira, né? Exatamente. Então, eu acho que essa pandemia tem mostrado pra gente, né? Principalmente para as igrejas, que ali é um lugar onde a gente tem que estar presente, né? Verdade. Mostrando diferença, mostrando alguma coisa, um caminho, porque ao mesmo tempo que é um cenário louco, tem gente que está buscando, né, um sentido na vida ali, né? Não, eu lembro, Charles, em 2011, 2012, que eu comecei a usar mais ativamente o Facebook, por exemplo, tinha pessoas que me perguntavam na igreja que eu pastoreava na época, pô, mas você acha que vale a pena gastar tempo em redes sociais? Isso não seria uma forma fútil de se gastar o tempo? E a minha resposta naquela época para elas era assim: eu sou obrigado a estar nas redes sociais por uma razão muito simples. As pessoas estão lá. Exato. Quem está lá? Tem jovens que passam 5, 6 horas por dia pendurados nisso. Exatamente. Então, como é que eu vou me ausentar de um lugar onde as pessoas estão? A gente tem que estar onde as pessoas estão, e elas estão lá. Exatamente. Então, sem dúvida. Não, falar de evangelismo hoje, olha como a pandemia mudou a nossa forma de pensar, né? Porque falar de evangelismo hoje, basicamente, há 90 dias mais ou menos, é exclusivo nas redes sociais, porque você não pode... Exatamente. Ou exclusivo, ou grande parte do seu tempo ali, né? Ganhou outra dimensão, outra dimensão, né? Outra dimensão. A gente incentiva muitas pessoas a mandarem os links das mensagens, né? A estar compartilhando o que está acontecendo aqui na igreja, e em várias outras igrejas também, né? Nesse momento, como uma forma de evangelismo aí, né? Você tentando fazer um link, você comentou na sua palestra, na sua aula, uma coisa muito interessante: o quanto é eficaz o evangelismo baseado em relacionamento, né? Em relacionamento. E aí você comentou da importância, mostrou até a quantidade de panfletos que você divulga, ou seja, uma pessoa que... existe uma estatística, né? Me parece que dá essa informação. Mas aqui na igreja a gente canta aquela música: teus filhos e filhas que ainda estão na escuridão, nos use para trazer de volta a ti. É uma música muito bonita que fala, que tem essa abordagem evangelística, né? Então, se a gente tem que buscar fazer relacionamento, porque é um método, é a forma mais eficaz, ou seja, se a gente tem que conviver com as pessoas, estar juntos, como é que a gente faz para estar junto de pessoas pecadoras, no seguinte sentido: homossexuais, adúlteros, mentirosos, enfim, se fosse listar a gama de pessoas de tipos de pecado, né? Mas como é que a gente faz? Como é que a gente equaliza essa relação de ter um relacionamento com ela, porque entende que a gente tem uma missão, tem um foco de evangelizar? Como é que a gente equaliza essa relação? Então, você acho entende? Eu entendo, acho que o importante é a gente mostrar para elas que a gente está aberto ao relacionamento com elas. É claro que esse relacionamento vai ter limites. Eu lembro que quando eu me converti, eu era muito jovem ainda, e eu era muito influenciado pelos meus amigos, né? Então, chegou um certo momento que eu falei: para eu caminhar com Jesus, eu vou ter que me afastar um pouco desses amigos, né? E aí, Pode falar o nome de alguns aí? Tô brincando. E aí, uns 3 anos depois, eu já estava bem mais maduro na fé, bem mais tratado, meu coração já estava mais firme na rocha. Aí eu falei: bom, agora eu estou preparado. E realmente estava em paz, já estava até no seminário e tudo. E uns amigos me chamaram para acampar com eles na Praia do Sono. Eu fui lá, um grupo de 12 amigos. E os 12 estavam ali na roda fumando maconha, por exemplo. E eu não, no meio deles, né? Então, assim, é claro que não foi um ambiente, não era o meu ambiente mais, eu já não me sentia bem, mas eu amava aqueles amigos e amo eles até hoje, né? Tenho um relacionamento com alguns deles até hoje. E meu papel não é mudar eles, é estar com eles e mostrar que eu estou aberto a eles, né? Que eu vou ser sempre amigo deles, vou sempre amar eles, mas é claro que chegou um ponto que eu falo: não tem mais jeito, né? Então,
Quando eu voltei dessa viagem, a mãe de um falou, poxa, João, você voltou a fumar maconha? Não, eu não fiz isso, eu só estava lá. Mas, enfim, até esse risco, né, que Jesus correu, é verdade. Todo mundo começou a chamar ele de beberrão, né, glutão, porque ele estava sentando com pecadores, a gente corre também, e a gente tem que estar disposto a isso, né? E a gente não pode se esquivar e se negar a ser amigo daqueles que hoje estão perecendo, né? Claro que se a pessoa estiver aberta a isso, se a pessoa tiver essa recíproca, né? Tiver também um carinho por nós, e a gente vai manter amizades de infância. Pô, mas eu já me converti há 10 anos e continuo me relacionando com esse amigo de infância. Nesses 10 anos ele nunca se converteu. Talvez daqui a 10 ou 20 anos ele vá se converter pelo seu testemunho, né? Então, quem sabe o tempo do chamado é Deus, Ele que vai usar, né? Até porque não cabe a gente que... Não é por nossas forças que a gente faz a pessoa amar Jesus, né? Salvação pertence ao Senhor. Ao Senhor, né? você comentou na tua aula, né? A gente tem que... por algumas vezes, eu já passei por algumas situações aqui, assim, né? De que, enquanto está tudo bem, na alegria, normalmente as pessoas não olham para Jesus, né? Nesse processo de evangelismo, né? De mostrar quem... Mas quando a coisa ficava ruim, as pessoas sabiam com quem procurar para buscar uma palavra, até mesmo para pedir socorro. Pô, ora por mim, né? Enfim. Quer dizer, você acaba sendo uma referência no meio de um furacão, né? No meio de uma... Exatamente. E é isso, a importância da gente ser referência onde a gente está, né? Nesse mundo. Verdade. Tem perguntas? Tem perguntas, Léo? A gente consegue botar algumas perguntas na tela? Tem? Ó. Cadê? Eu não consigo ver. Vamos falar de Jesus para uma pessoa extremamente católica. Você leu? Você leu? Essa parte. Vamos começar respondendo, né? Se você pegou, já começa, ele vai colocando lá. Por exemplo, uma pessoa extremamente dedicada à religião dela, né? Seja o catolicismo ou qualquer outra. Você não pode entrar de forma ofensiva, né? Você não pode ser ofensivo com essa pessoa. É importante que você respeite a fé dela e se abra um relacionamento de amizade com essa pessoa em que há respeito mútuo. Mas se num dado momento a própria pessoa, observando a sua vida, o seu testemunho, a sua fé, começar a arguir, fazer perguntas sobre o seu modo de ver a vida, as coisas, a sua percepção da Bíblia, das coisas de Deus, e começar a te arguir sobre isso, é claro que você vai responder com todo o amor e respeito à fé dela, nunca de forma ofensiva, né? Então, a primeira coisa é um bom testemunho, né? E a segunda é falar na ocasião oportuna, e Deus sempre nos dá ocasiões oportunas. Talvez não na hora que a gente quer, mas Ele usa certos momentos, em certos momentos Ele abre a porta para a gente falar, né? Então, a gente tem que ter paciência, esperar o momento certo, a forma certa, amorosa, mansa de falar, e com certeza a pessoa, se não se render, que isso não está nas nossas mãos, né? Mas ela vai ter um bom testemunho nosso. Legal. Tem mais perguntas aí, Léo? Ó, enquanto o Léo prepara ali, quero te fazer uma pergunta. Fazer atividade, né? Mas você acha que a ação social, a assistência social, a ação social, que a gente vê muito hoje, principalmente no momento de pandemia, isso significa evangelizar? Existe alguma confusão que é feita nesse processo de fazer uma ação social e eu estou evangelizando? Sem dúvida, a palavra ensina pra gente a não pregar para uma pessoa com barriga vazia, né? Vai lá primeiro e né, a gente tem que encher a barriga da pessoa para falar, se for um caso extremo como esse, né? De um modo geral, a Bíblia sim dá importância, e a questão da ação social tem um lugar na Bíblia, né? Mas ela não tem um lugar que muitas vezes se coloca ela, né? Então isso fica muito claro, por exemplo, em Atos, quando os apóstolos resolvem criar a função de diácono na igreja. Verdade. Qual é a razão deles criarem essa função? Eles falam assim, olha, a gente que é apóstolo, chamado a pregar e a orar, a pastorear o rebanho de Deus, está gastando um tempo tão grande, dando assistência para as pessoas que estão necessitadas, que a gente está deixando de lado a tarefa central e prioritária da igreja. E o que a gente tem que fazer então? Vamos criar o cargo de diácono, Atos capítulo 6. Nosso caso aqui é o pessoal do serviço, do né? Ministério de Serviço e o Ministério de Ação Social da igreja, o Sêneca Social, né? Que cumprem esse diaconato, esse acolhimento e tudo. Então, ou seja, tem um papel, mas não é o papel central. Então, os apóstolos, nesse momento, acho que lá em Atos 6,
eles se separam e falam, não, vamos criar, ter um ministério que vai funcionar para atender isso. Mas nós não vamos ficar nessa frente. Essa não é a nossa tarefa principal. A ação social é uma parcela do ministério da igreja, não é a missão central da igreja. Mesmo diante de demandas sociais grandes que eles tinham na época, eles setorizaram isso e isso vai estar sempre presente. Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre eles com vocês. Ou seja, vocês sempre vão poder fazer ação social. Isso vai sempre ser uma realidade no mundo injusto, desigual, é onde o pecado acontece. Mas a Maria que estava ali ungindo os pés dele, verdade. Ele fala, ela escolheu a boa parte. Exatamente. Ela está aproveitando o momento que eu vou ser sepultado para me ungir. Ela entendeu que há algo maior e mais prioritário que simplesmente vender o perfume e dar aos pobres, né? Exatamente. Que é a própria presença de Deus, né? E o grande problema da ação social é como uma coisa que toca tanto a gente, que a gente acaba, sem querer, colocando isso num pedestal. Por isso eu perguntei da confusão, entendeu? Fazendo disso um ídolo. Então, assim, a gente deve fazer ação social, mas nem mesmo meramente como meio evangelístico, né? Vou ajudar o necessitado para que ele se converta. Não, vou ajudar porque Deus me chamou a ajudar. Se ele vai se converter ou não, é com Deus, né? Eu não tenho essa expectativa de que eu ajudando o necessitado, ele vai se converter, né? Jesus já ajudou pessoas e até curou pessoas que deram as costas e foram embora e nunca se converteram, né? Então a gente tem que entender que a salvação é do Senhor, pertence ao Senhor, ele vai salvar quem ele quiser no tempo que ele quiser, né? E até porque eu acho que quando a palavra muda o coração da pessoa, é muito provável que a pessoa se incomode com o que está acontecendo ao seu redor, seja lá de pobreza, seja por necessidade, e haja como crente, né? Então, assim, é natural que o cristão perceba as necessidades, as carências que estão próximas a você, da sua rua, da sua sociedade, enfim. Então, por isso que eu perguntei da confusão, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo alguma coisa e está evangelizando. Né? A gente nunca pode, pela tua resposta, pelo que você ensinou para a gente, é importante que a gente faça essa separação, né? A missão da igreja é falar levar Jesus às pessoas. Exatamente. E como consequência disso, enfim, as pessoas serão transformadas e vão mudar a realidade de onde estão. Exatamente. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Essa é uma discussão longa, mas, por exemplo, uma diferença da nossa percepção é essa, né? Por exemplo, a sociologia procura entender que se o homem tiver boa educação, uma boa formação profissional, os problemas sociais vão acabar, né? Se o cara tiver doutorado, por exemplo, está resolvido o problema, porque ele teve acesso à educação, ele teve oportunidade igual. E o que a gente vê na prática é que isso não é assim, não é verdade isso, né? Porque o cara que teve grandes oportunidades bota tudo a perder por causa do pecado. Então o problema dele não é falta de oportunidade, né? E se torna um grande bandido de colarinho branco, né? Então o problema é o mesmo, né? O cara com a barriga cheia está indo para o inferno, né? Então não adianta encher a barriga dele, isso não vai salvar ele, né? Existe uma mensagem que você é pecador, Jesus veio, morreu por você e só nele você tem salvação. Com a barriga cheia ou vazia, a salvação é para toda a eternidade. E é importante a gente calibrar nosso coração todo dia com relação a isso, né? Porque aquela mesma culpa que eu te falei no início, é muito provável que muitos vejam isso tudo e falem, cara, eu não tenho como fazer alguma coisa, então como que eu reajo nessa situação? Ou até mesmo cobrando das pessoas, da igreja, enfim, uma posição mais... É importante calibrar nosso coração, né? O tempo todo olhar para o nosso... cara, nossa missão é essa aqui. Nosso objetivo é falar o ID de Jesus que você comentou ali, né? É verdade. Tem pergunta para você aí, João. Tá pronto aí? E, essa foi a primeira pergunta, não foi? Foi. Eu li católica, mas é cética. Tem o Jefferson. Pode voltar? Acho melhor voltar, hein? Porque não é católica. Volta? Não. E a Mayara pergunta, né? Como falar com uma pessoa extremamente cética sobre Jesus? Pessoas que não acreditam no mundo espiritual, né? Então, Mayara, principalmente em casos assim, é que é tão importante. Né? Tipo, o ateu, né? Então, principalmente diante dessas pessoas, é que o que vai fazer diferença é o amor, né? Não é a sua capacidade argumentativa, né? É o amor mesmo. É mostrar para ela que a vida não é racionalidade pura, né? A razão não é o sentido e a base de toda a existência. Ela é um aspecto da criação. Deus é racional, mas ele não criou o homem só racional, como ele não é só razão, né? Ele criou o homem com emoção, ele criou o homem para um relacionamento com ele. Enquanto o homem não estiver dentro desse relacionamento com seu Criador,
o homem vai ser infeliz, insatisfeito, vai sentir esse vazio. E muitas vezes essas pessoas são mais resistentes, mas elas estão também secas, carentes, né? Então a melhor coisa que tem a se fazer nesse caso é se relacionar, amar, mostrar que você não vê nesse relacionamento apenas um meio útil para cumprir a sua missão, mas você vê nesse relacionamento como, enfim, um meio de expressar amor a ela, independente de ela um dia ser salva ou não, né? Eu acho que isso aí com certeza seria o caminho. Verdade. Tem mais perguntas para você, Jonatas, olha. Jefferson Douglas. Como a Igreja Oceânica pensa sobre abordagens virtuais na evangelização? Então, acho que já foi até um pouco respondida, Foi o que né? a gente comentou, né? Então, o modo como a gente entende que Charles falou, compartilhar a mensagem, né? Às vezes, poxa, essa mensagem aqui tem tudo a ver com o que eu estou vivendo, mas tem mais a ver ainda com o que um amigo meu está vivendo. Ele precisa ouvir essa mensagem, né? Ou então um texto bíblico que se encaixa, né, perfeitamente para aqueles que, sei lá, estão num momento que precisam ser consolados, perderam um ente querido. E o cristão é aquele que vai mostrar carinho, preocupação, vai mostrar que se importa, né? Então a gente tem que agir assim, isso é amor. E os meios virtuais são isso, né? WhatsApp. Cuidado para não ser inconveniente, né? Porque tem gente que cria lista de transmissão no WhatsApp e fica jogando um monte de mensagem. Pô, se a pessoa não responde dizendo que está gostando, pô, que legal, obrigado por mandar, se ela não responde nada, talvez ela não esteja se sentindo bem com essas mensagens, é hora de parar, né? Então a gente tem que ter cuidado para não ser inconveniente. Mas se a pessoa teve uma resposta boa, continua enviando, né? E pede sabedoria a Deus para saber de que forma usar esses meios para glorificar Ele e anunciar o Evangelho. Isso é muito importante, o bom senso, né? Muito. O tempo todo, o Evangelho. No processo de evangelizar, você tem que ter o tempo de resposta. Às vezes você tem que ouvir mais até do que falar, né? O evangelismo pode ser expressado através de um ouvido, né? Só de ouvir. Verdade. Às vezes tem gente que a gente vê que nem escreve palavrão, coisa grosseira, nem nada, mas ele compartilha a postagem de alguém que falou palavrão, foi grosseiro. Exatamente. Então, você não vai conseguir alcançar o objetivo dessa forma, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Verdade. Se o nosso objetivo é ganhar pessoas, né? Mostrar, falar de Jesus para as pessoas. Verdade. Tem mais aí, o Léo? Ó, o Jonks. Conhece o Jonks? Jonks Cavalcante. Pergunta para a mesa. É uma mesa redonda que não tem mesa. Eu estou redondo, mas a mesa não está redonda. Vamos lá. Qual é a pergunta que o Jonks faz? Olha, como a célula pode exercer seu papel de evangelismo nesse tempo de pandemia? Cara, isso é uma pergunta fundamental para a gente, porque nós somos uma igreja em células. Nós somos uma igreja que pensa dessa forma, como é a igreja voltando para os lares nesse momento de pandemia, né? Exatamente. Nesse sentido, né? E é mega importante. Afinal, a pergunta é para você, né? Para mim, eu você estou falando pode até aqui responder, como... porque isso está no nosso DNA, no DNA da Exato. Oceânica, né? Então, assim, as células representam bem o que a gente falou aqui sobre evangelismo através de relacionamentos, né? E a gente percebe que esses relacionamentos na célula têm trazido muita gente para a igreja, gente que nunca teve acolhimento em nenhuma igreja, nunca ouviu falar do evangelho e são convidados por amigos a irem nas células presenciais. Aí, quando começou a pandemia, a gente falou assim, bom, agora não vai ter como chamar amigo de oração para ir para a célula, né? E, para nossa surpresa, tem célula que já ganhou 5 novos integrantes virtualmente, que nunca pisaram aqui na igreja. Uma célula já conseguiu 5. A igreja crescendo na pandemia. Na pandemia, exatamente. Por quê? Porque é isso, as pessoas... por um lado, as pessoas não têm como vir presencialmente, mas talvez essas pessoas nunca iriam numa célula presencial. Elas, mas virtualmente, deixa eu participar desse grupo, eu estou ali na minha casa, né, fazendo nada mesmo, com tempo mais ocioso. E elas são surpreendidas por um grupo que está ali preocupado, se acolhendo, se cuidando, né? Exatamente. E acaba que aquela célula virtual se torna um refúgio, né? Um porto seguro para essa pessoa também. Ela vê o amor de Deus ali encarnado nos relacionamentos, né? E é impactada, sem dúvida. João, muito boa essa pergunta sua. A gente tem testemunhos de células que tem gente participando, gente que não conhecia Jesus, que não gostava do assunto igreja, olha só. Exatamente. Falava de igreja, ele não quero saber, mas para uma célula ele participa através do Zoom, né? Da ferramenta do Zoom. Isso tem sido uma bênção para a gente. Verdade. Vamos a mais perguntas para você, John. E aí eu não consigo ler. Mesa... Valeu aí. Pergunta
Pergunta para a mesa, qual o caminho, ou seja, como faço para eu me capacitar com sabedoria no Evangelho de Jesus e fazer discípulo? A igreja dá treinamento nesses sentidos? Opa, estamos aqui, boa. né? Esse é um final de semana de Treinamento, exatamente. Maria, não é o nome dela? Maria Alice. Maria Alice. Com certeza, Maria Alice, muito boa a sua pergunta, não é? Na verdade, tudo que acontece na igreja é para a gente treinar pessoas. Ah, mas e domingo à noite não é? É treinamento também. A palavra de Deus está sendo pregada, exposta, Deus está sendo adorado e a gente está aqui junto se fortalecendo, não é? Então, a gente gosta de ver a igreja como uma agência missionária, uma base missionária, não é? Que envia os seus missionários para os escritórios, para as salas de aula, né? Para sua vizinhança, para a associação de moradores. A igreja está aqui para isso. Então, tudo que acontece aqui é para isso. No fim de semana de treinamento, hoje a gente falou sobre evangelização, deu um treinamento sobre isso. Quarta-feira o pastor Marcão vai falar sobre discipulado, sobre como você abordar e trabalhar e caminhar junto com uma pessoa, levando ela cada vez mais a ser como Cristo. Então esse desafio está sempre presente. Além desses treinamentos, tem também cursos de Bíblia, cursos de liderança que são oferecidos na igreja, que vão sempre levar para isso aí. Exatamente. Tudo é treinamento, né? Tudo é treinamento. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, com quantos anos alguém precisa se preparar para ser pai? Né? Aí a especialista respondeu assim, com 20 anos antes de ser pai, você tem que se preparar, começar a se preparar. Porque, na verdade, toda a bagagem que você leva da vida vai ser projetada na forma como você vai educar seus filhos. Né? E a evangelização é a mesma coisa, né? A nossa caminhada com Deus, nossa adoração, nossa vida de oração, tudo isso vai fluir ou não no modo como a gente vai impactar a vida das pessoas. Com certeza. As experiências da vida, enfim, né? A forma que a gente se relaciona com Cristo. Mais perguntas? Léo, pergunta para você, John. Kátia. Kátia Lucy Lopes. Se uma amiga demonstra apego a outra religião ou seita, mesmo assim, devo investir para que conheça o Evangelho? Sim, essa pergunta foi até a primeira que eu respondi, mas vale a pena reforçar. Deve investir com respeito, respeitando a fé da pessoa, né? Se a pessoa é aberta, é religiosa, mas é aberta a ouvir falar do Evangelho e te dá abertura para isso, aí você fala para ela, prega. Mas se ela não se sente à vontade né? Como a palavra fala, se houver um homem de paz ali, ou seja, alguém que está receptivo, aí você continua ali. Se a pessoa não está receptiva, já vai embora, vai para outra casa. Né? Não insiste. Então quer dizer que eu não devo mais falar com a pessoa? Não, deve falar, mas não mais investir evangelisticamente, né? E deixar só que o teu testemunho falhe, né? Já que a pessoa se fechou. Né? Não, acho que você vai mudando a sua reação de acordo, obviamente, com respeitando e de acordo com as respostas que você vai tendo do que você vai demonstrando para a pessoa sobre Jesus, né? A sabedoria é isso. Exato, né? Você não pode, não é uma informação que você joga e ela vai chegar no coração das pessoas. Isso. Tem gente que vai demorar muito tempo. A gente vê muitos exemplos assim, testemunhos de pessoas de casal, né, marido e mulher, que passou a vida inteira com a pessoa e no finalzinho da vida da pessoa, a pessoa reconhece que viu na pessoa, na esposa ou no marido, né? Exatamente. Uma vida de seriedade com Cristo, né? Olha só quanto tempo demorou esse processo de evangelismo, né? Exatamente, Charles. Com certeza, é um dos pontos que foi colocado, né? Dos mitos e verdades. É instantâneo, é uma vez só, você prega, a pessoa se arrepende. Não é. Às vezes ela vai ouvir muitas vezes. Eu conheço esposas que oraram 18 anos até que o marido se converteu. Outra que orou 20 e poucos anos, e até que o marido se convertesse, né? E o marido duro, até um ponto que ele se rendeu à graça, né? Então, essa é uma palavra de esperança para quem está nessa situação. Amém. Não perca a esperança. Mas meu filho, já estou há 10 anos evangelizando, ele não está nem aí. Um dia Deus pode tocar o coração dele. Continue Continua orando, firme, né? orando, amando, né? A gente tem testemunhos aqui na igreja. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, tinha casal, tinha pessoas na célula que pediam oração porque o marido não deixava ela vir à igreja. E aos poucos o marido deixou ela vir à igreja. A célula continuou orando, aí o marido começou a vir e deixar a esposa aqui na igreja. A célula continuou orando, depois o marido vinha, não só deixar, buscar ela. Exatamente. Cara, à medida que a igreja vai se envolvendo, que a célula que está bem próximo vai se envolvendo,
vai aumentando as linhas de relacionamento. O cara já está aqui, já está servindo, já é uma das pessoas que está próximo da gente. São testemunhos. É verdade. E uma coisa muito legal que está me vindo ao coração aqui agora de falar, que eu não falei na hora da palestra, é que nós somos tremendamente tocados e transformados nesse processo. Né? Nesse processo de amar pessoas, se importar com elas, pensar em estratégias. A gente fica com vergonha. Às vezes, né, eu fico com vergonha de atitudes minhas, ou falta de atitudes minhas, diante dos meus vizinhos, por exemplo. Eu falei, né, da minha intenção para com eles, e às vezes eu falo, gente, meu testemunho não está legal aqui não. Eu tenho que mudar algumas coisas no meu coração. Essa preocupação evangelística é desafiadora para a gente, né? Então, ela trata o nosso coração. Eu quero te perguntar isso. Você acha que a gente não sabe lidar, não sei se é a melhor forma de perguntar, mas você acha que a gente é tímido nesse processo? Porque às vezes a gente fica com medo e em excesso, esse cuidado, esse zelo, às vezes, de se aproximar vendo uma necessidade para falar. Você acha que a gente tem essa timidez? Você acha que falta ousadia no sentido de... Cara, dá licença, deixa eu falar disso. Eu estou vendo que você está passando por isso. Você acha que falta isso? Com certeza. Tem uma coisa que o pessoal de missiologia fala muito, né? Que fala sobre igreja missional, que é a questão da intencionalidade. Não é? A gente tem que ter a intenção. Quando você tem a intenção, você tem essa preocupação, você vai, Senhor, me ajuda a me desinibir. E você vai ficar em oração questionando. Por que eu estou agindo? Por que eu estou inibido? Por que eu estou tímido? Né? E algumas pessoas são muito tímidas mesmo, né? E não vão conseguir sair por aí falando como o Zé Dilson, né? Na cozinha lá, já estava pregando. E tem pessoas que são mais tímidas, mas às vezes essa tímida que fala pouco, na hora que falar, vai ser usada por Deus para tocar e para impactar. E a gente que é mais retraído, eu pessoalmente sou, a gente tem muito medo de rejeição, né? A gente tem que orar pedindo a Deus, Senhor, me dá ousadia, me dá autoridade, né? O próprio Senhor falou isso, que Ele poria as palavras nos nossos lábios quando a gente falasse, tivesse, né, diante de autoridades e tudo para falar e se defender. Ele mesmo vai dar a gente sabedoria no falar. Então, se a gente tem dificuldade com isso, nosso papel é pedir perdão a Deus. Tem gente que a gente ouve falar que tem dificuldade de ter um amigo de oração. Pô, mas eu não tenho ninguém, não tenho nenhum amigo de oração, como não? Né? Então, assim, isso já expõe a gente a um desafio. Peraí, tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo ter um amigo de oração, um alvo evangelístico. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é orar, Senhor, me perdoa porque eu não tenho um alvo evangelístico, me ajuda a enxergar quem o Senhor quer me usar para alcançar. Amém. Eu não vou converter essa pessoa, mas eu quero me preocupar com ela, orar por ela, amá-la, expressar, né, a minha fé para ela. Me ajuda, né? Isso é um coração humilde. E se ficar travado no sentido de parado, não, Deus não quis, não colocou no meu coração ainda. Cara, você vai passar a sua vida e você tem a mensagem para evangelizar, para falar para as pessoas. Exatamente, você não tem um remédio, né? Tem alguns exemplos aqui. Tem alguns, ainda tentando contar alguns, lembrando de alguns testemunhos que que aquecem meu coração toda vez que eu penso e vejo. A gente vê isso nos jovens, vê um jovenzinho que está servindo a Jesus aqui com a vida séria e aos poucos os pais começam a chegar na igreja também. Engraçado que quando eu cheguei aqui na igreja, isso faz muito tempo atrás, né? E eu participei de uma célula não, que era uma classe, era tipo uma classe de conexão hoje, né? E perguntaram para a pessoa que estava dando aula, perguntou assim, e você? Chegou para uma pessoa e falou assim, e você, se apresenta, como que você conheceu a gente? Aí a pessoa, olha, eu não sei, meu filho começou a vir aqui, aí a irmã dele começou a ouvir e ele começou a ficar diferente. A reação dele mudou, ele começou a ser mais simpático, a vida dele começou a transformar. Eu quero ver o que tem aqui, o que acontece, porque eu quero isso também. Exatamente, a gente tem visto muito isso, glória a Deus por isso. E ele contando que ele, no culto dele, que ele participou, né, ele falou que a mensagem entrou como uma espada no coração dele, mostrando que ele era pecador, que é isso que faz a gente se transformar, né, mudar, né? Exatamente. A gente tem testemunhos aqui, vários testemunhos que aquecem o nosso coração quando a gente lembra disso, né? Léo, tem mais pergunta aí, Léo? Só pergunta interessante. Marco Antônio Afonso, você conhece ele? Quer, não? Não, Marco então vamos Antônio pular, Afonso. tem outra aí? Nosso supista. Não, lê, Jonatas. Como iniciar uma conversa evangelística. Boa. Ouvindo Fruto Sagrado é uma boa opção. Bota para ouvir Fruto Sagrado. É verdade. Então, essa pergunta do Marcão remete a gente a exatamente esse dilema que a gente está falando, né? Evangelização tem que ser feita com o desconhecido ou tem que ser feita e principalmente com o círculo de relacionamentos mais íntimo?
Com esse círculo de relacionamento mais íntimo é fácil responder, porque você já tem assunto com eles, você já tem um relacionamento que faz que você fica até à vontade de falar, pô, vamos lá na igreja comigo domingo, entendeu? Mas Marcão talvez esteja se referindo ali a um desconhecido, né? A um não cristão. Então eu acho que a via artificial, né, que eu não te conheço, nunca te vi na vida e agora para aí para me ouvir. Eu acho que é muito difícil funcionar, né? Então tem que primeiro entrar, né? Jesus falou, primeiro entra na casa. O cara é de paz, ele está receptivo a você, fica ali, que ele vai observar a sua vida e vai querer saber da tua fé, né? Então eu acho que essa conversa tem que ser iniciada primeiro com a própria vida, né? Amém. Então depois, naturalmente, esse assunto vai entrar, né? Amém, amém. Não, é muito importante, porque essa pergunta do Marcão, às vezes, você ouve uma pessoa demonstrando alguma necessidade, que você vê que é a necessidade da alma, né? Mas você não tem nenhuma... Você não conhece a pessoa, como é que você faz a abordagem? Oi, realmente é bem difícil, né, de se tomar. Mas é o que a gente comentou no início, né? Acho que a gente precisa se atentar. Verdade. Porque, cara, o tempo está se findando. A gente tem uma missão. Jesus foi muito claro pra gente, né? Ide por todo mundo, né? Exatamente. Leve o evangelho a essas pessoas, né? Verdade. Pra gente terminar, porque a gente já está passando do horário, daqui a pouco o produtor começa a falar, acabou. Mas deixa eu fazer, a gente já vai passar aqui os ganhadores do sorteio, então já estamos terminando. Você passou um vídeo, cara, muito interessante, que vale a pena ver de novo algumas vezes, né? Nesse vídeo o vídeo mostra ali uma rápida pesquisa, né? Sobre a pergunta sobre o que as pessoas achavam sobre a igreja. E logo depois a pergunta o que as pessoas achavam sobre Jesus. Pô, cara, aí você vê literalmente que as pessoas não gostam da igreja, mas gostam de Jesus, né? Então, assim, a gente tem um desafio, né? Por aí, né? Exatamente. O desafio de quebrar esse paradigma, de mostrar para as pessoas que... Eu te pergunto, como fazer isso, né? Que a igreja não é um lugar chato, que não é um lugar... de cobrança. Como quebrar esse paradigma para que a gente mostre para essas pessoas que amam Jesus que Jesus se manifesta através das vidas na comunhão na igreja? Com certeza, é uma crise de coerência, né? Então a gente acredita que a gente tem que ser coerente, tudo bem, e muitas pessoas creem que essa coerência é simplesmente o respeito a padrões morais rígidos da fé cristã. Então, se eu obedeço a esses padrões morais, pronto. Eu já não bebo, não fumo, não cheiro, não fornico, né, não adultero, pronto. Eu sou uma pessoa já que estou resolvida diante de Deus, minha conta está paga na cabeça equivocada de muitos, né? E aí que está o grande problema, que uma vez que a pessoa já cumpriu essa lista, ela já não se preocupa mais com a questão prática do amor. Os fariseus fizeram isso. Aí Jesus falou assim, vocês, né, engolem um camelo, mas comem um mosquito. Vocês, coisas às vezes de pouca importância, vocês estão preocupados em ficar questionando. Mas na hora de ser misericordioso, vocês não conseguem ser, né? Então, eu acho que esse é o grande problema da igreja, né? De um modo geral. A gente acabar achando que o evangelho é uma lista de princípios morais e não é... O evangelho não são coisas que a gente deixa de fazer só. São coisas que a gente faz também, em termos de amar, de ir até o próximo, né? De ser misericordioso com o outro. E aí, sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir transmitir esse amor e essa misericórdia para as pessoas, elas vão se sentir bem acolhidas, né? Então a gente tem que lutar. A gente ouviu o Marcão falando sobre o preconceito racial no púlpito, e na verdade a gente tem um monte de preconceito, não é só o racial, né? E a gente tem que quebrar, como Pedro teve que quebrar lá com os gentios, né? A gente tem que quebrar, senão Deus não vai usar a gente para alcançar o perdido, né? Amém. A gente tem que pedir a Deus todo dia para... Senhor, me ajuda a não ter preconceito, me ajuda a ser acolhedor, amoroso. Não importa se a pessoa é iletrada, analfabeta, pobre, seja lá quem for, né? Jesus falou, eu não vim para gente saudável, eu vim para gente doente. Verdade. Se você pensa que é saudável, eu já não vim para você, né? Então, a gente tem que entender que a gente está aqui para pessoas doentes. Ah, mas meu vizinho é muito chato. Que isso, né? Você é chato, só que você vai ser a pessoa que vai ajudar ele a ser menos chato, né? Amando essa pessoa. É verdade. Né? É difícil quebrar esse paradigma hoje, porque você, por exemplo, tem um rapaz do meu trabalho que a gente sempre conversa, ele sempre me ataca, mas porque os crentes fazem isso, né? Porque
Eu falo, cara, você tem razão no que você está falando, mas assim, cara, eu penso... Pior que muitos daqueles argumentos que a gente viu no vídeo são verdades, racionais. é verdade. Mas o que a minha resposta para ele é igual aquele do cego que foi curado. Olha, cara, eu não sei te explicar essas coisas, mas eu sei o seguinte, eu não enxergava e hoje eu enxergo, entendeu? Exatamente. Pô, eu queria que se viesse comigo, vem Esse junto é o ponto, comigo, né? É, olha o que Deus fez na minha vida, né? Exato. Como Paulo falou, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Exato. Exatamente. É criar aqui na tenda, nesse ambiente aqui, um ambiente acolhedor para as pessoas, né? Que as pessoas vejam Jesus na gente. Exatamente. Isso vai quebrando isso. Com certeza. Pô, Jonatas, legal esse papo Amém, que a gente teve aqui. Muito bom, muito edificante para mim também. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo, né? Pegar todo esse material que você apresentou. Sua aula foi maravilhosa. Amém. Vale a pena ver algumas vezes. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela essa oportunidade, Senhor, da gente parar nosso dia para a gente lembrar, calibrar o nosso coração da importância do que você disse para a gente fazer, Senhor. Verdade, Jesus. Você foi bem claro para a gente o papel da igreja, o papel da gente, das pessoas que seguem a você, que tiveram a vida transformada por você, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Não estamos anunciando uma teoria, não estamos anunciando alguma coisa que vai mudar a sua vida, cria alguma obrigação de transformar a nossa vida aqui na terra, somente aqui. Mas, Senhor, a transformação veio, Senhor, no nosso relacionamento com Deus, com o Pai, restituiu e trouxe de volta a gente, Senhor, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque aquele lugar na cruz era nosso e você ocupou aquele lugar na cruz. Que essa mensagem, Senhor, que a mensagem do túmulo vazio chegue a mais e mais e mais pessoas através da gente aqui. Foi aquilo que nós comentamos no início. Que impacto seria, Senhor, se a nossa igreja, se a gente aqui víssemos em cada pessoas andando na rua que tivessem sido transformados pelo poder da Tua palavra através da gente, Senhor. É verdade, então louvamos o Seu nome, continua aquecendo nosso coração cada vez mais e mais, Senhor. Tudo isso para a honra e glória do Seu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus.